Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula de hoje. Na semana passada nós trabalhamos qualidade em serviços e hoje nós vamos iniciar um novo tópico, que é a introdução à segurança do trabalho. Tá? Então, ao final aqui da nossa videoaula, vai aparecer para vocês uma atividade. Tá? Dentro dessa atividade vão ter dois arquivos. Um arquivo, tá? É um arquivo de texto com a parte teórica de segurança do trabalho. Ele é bem curtinho. E o outro arquivo é um arquivo com as questões a respeito da parte teórica. Vocês terão até sexta-feira para poder terminar essas questões e postar para mim. Porque na nossa aula de sexta-feira, nas duas últimas, eu vou corrigir com vocês essa atividade. Ok? Então, terminando aqui a nossa videoaula, já corram para a atividade. Aproveitem a aula de hoje para concluir essa etapa, ok? Fiquem agora aqui com um vídeo bem interessante que vai passar desde a história, né, da importância até os dias atuais da segurança do trabalho, né, a importância disso para as empresas, beleza? Terminando aqui então o vídeo, já estará disponível para vocês em postagens a atividade. Dúvida? Me chamem, estou aqui no chat à disposição de vocês, tá? Então qualquer dúvida, qualquer comentário, né, qualquer complemento que vocês queiram ou desejem fazer, estou aqui à disposição de vocês. Beleza? Bora lá assistir o vídeo. Histórico. Introdução à segurança do trabalho e conceitos. Olá, aluno! Estou feliz em estar aqui com você nesta videoaula onde iniciaremos uma reflexão sobre o histórico de segurança e saúde ocupacional como uma forma introdutória aos nossos estudos. O estudo do histórico da segurança do trabalho permite com que se conheça a evolução de métodos, as aplicações técnicas, a legislação, o desenvolvimento de matérias-primas e produtos, as doenças ocupacionais e as metodologias de reconhecimento, avaliação, controle dos riscos ambientais. Agora você verá um pouco mais sobre esses assuntos. Vamos embarcar nessa retrospectiva? A Revolução Industrial foi o principal acontecimento histórico que contribuiu para o aumento dos problemas de saúde relacionados com atividades laborais ou atividades de trabalho. Os riscos inerentes a atividades de trabalho, que até então estavam restritas ao artesanato, ampliaram-se com a utilização das máquinas a vapor, gerando como consequência a produção em larga escala e o aumento da jornada de trabalho, que chegava a 16 horas diárias. As fábricas eram localizadas em ambientes impróprios e as condições de trabalho eram muito ruins. Além disso, a utilização de mão de obra infantil e de mulheres era comum. O resultado desse cenário foi o enorme número de doenças, acidentes de trabalho, mutilações e mortes. O processo evolutivo nas operações de manufatura ocorreu entre 1760 e 1840. Essa etapa de transformação culminou na utilização de máquinas, na fabricação de produtos químicos, nos processos de produção do ferro, na maior eficiência da utilização da água como recurso de energia a vapor e no aperfeiçoamento de ferramentas, além da substituição da madeira pelo carvão mineral. A Revolução Industrial começou na Inglaterra e, posteriormente, espalhou-se pelos Estados Unidos e pela Europa Ocidental. Em 1802, a Lei da Saúde e Moral dos Aprendizes foi criada na Inglaterra, limitando a jornada máxima de trabalho a 12 horas diárias e dispondo sobre a obrigatoriedade de ventilação ambiental e sobre a proibição do trabalho noturno. A Lei das Fábricas foi criada em 1833 na Inglaterra e fixava em 13 anos a idade mínima para exercer as atividades de trabalho, proibindo também o trabalho noturno para menores de 18 anos. Além disso, exigia exame médico para todas as crianças trabalhadoras. Em 1907, Frederick Winslow Taylor publica Princípios de Administração Científica, obra em que o autor apresenta técnicas que estudam tempo e movimento, padronização das ferramentas e instrumentos, utilização de procedimentos formais e mecanismo de pagamento, que consideram o rendimento e os custos. Nos Estados Unidos, em 1910, Henry Ford aplica conceitos de produção em massa em suas linhas de montagem e fabricação.
objetivando a redução do tempo dos processos e dos estoques, buscando o aumento da capacidade produtiva pela capacitação da força de trabalho. Em 1910, no Brasil, Oswaldo Cruz, considerado o pai das campanhas, estudou doenças infecciosas no trabalho, como o amarelão e a malária. Esse estudo aconteceu durante a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Em 1919, a Organização Internacional do Trabalho adota 6 importantes convenções sobre proteção à maternidade, idade mínima para admissão de crianças, trabalho noturno para menores, limitação da jornada de trabalho, trabalho noturno para mulheres e luta contra o desemprego. Em 1930, no Brasil, é criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio pelo presidente Getúlio Vargas. Após 10 anos, é criada a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em 1943, no Brasil, entra em vigor a CLT, inclusive com capítulo referente à higiene e à segurança do trabalho. 5 anos depois, são asseguradas ao trabalhador pela Declaração Universal dos Direitos Humanos a manutenção e a segurança na aplicação de direitos como liberdade de escolha de emprego, garantia de condições favoráveis de trabalho e proteção contra o desemprego, direito ao trabalho, direito ao repouso e ao lazer, limitação de horas trabalhadas, padrão de vida que assegure o bem-estar do trabalhador e de sua família e férias periódicas remuneradas. Em 1966, é criada a Fundacentro, Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. Em 1978, no entanto, seu nome é alterado para a Fundação Jorge Duprá Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho. A Fundação realiza análises, pesquisas e estudos relativos à higiene e à saúde ocupacional. Neste mesmo ano, as normas regulamentadoras do capítulo 5 da CLT são aprovadas, e 12 anos mais tarde, tem-se a atualização do quadro componente do SESMIT, NR4, sendo então constituído por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho e técnico em segurança do trabalho. Um ganho muito importante para a nossa profissão. Gostou da retrospectiva? Eu também. É muito bom relembrar todas as conquistas que tivemos para a nossa profissão e para a manutenção da integridade física e da saúde dos trabalhadores. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre os conceitos que permeiam a segurança e saúde ocupacional. Você já ouviu falar dos riscos ambientais? O risco, de uma forma geral, é uma ameaça ou perigo de determinada ocorrência. Quando se diz que estamos correndo um risco, nada mais é do que estarmos sujeitos a passar por um episódio arriscado, ou seja, um episódio que pode acarretar alguma consequência. O risco é empregado em diversos contextos, como, por exemplo, o risco ambiental, o risco de acidente, o risco de morte, o risco de epidemia, o risco biológico, ameaça à saúde humana, o risco financeiro, entre outros. Conceito de risco ambiental é toda e qualquer possibilidade de que algum elemento ou circunstância existente em um dado processo e ambiente de trabalho possa causar danos à saúde, seja por acidentes e doenças, ou seja por sofrimento dos trabalhadores, ou ainda pela poluição ambiental. Segundo a norma regulamentadora 9-NR9, no item 9.1.5, consideram-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho, que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Esta mesma norma traz diretrizes para a elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, que embasará a elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, para fins de insalubridade. Para conhecer os limites de tolerância dos riscos químicos, físicos e biológicos, deve-se observar a NR15, que traz estes parâmetros. Antes de falar sobre os limites de tolerância, vamos compreender a higiene ocupacional. A higiene ocupacional tem como objetivo a prevenção dos riscos à saúde e a manutenção do bem-estar do trabalhador. Leva em consideração também as pessoas que vivem nas proximidades de áreas de risco e seus impactos ambientais no caso de possíveis desastres industriais. Nesse contexto, um dos maiores desafios para a higiene ocupacional é o acompanhamento do desenvolvimento tecnológico e legal por parte dos profissionais da área. Portanto, a formação do técnico em segurança do trabalho tem uma grande importância nesse sentido. Um programa de higiene do trabalho
tem como objetivos o reconhecimento, a avaliação e o controle dos riscos ambientais presentes nos locais de trabalho e que podem afetar a saúde do trabalhador. Isso implica estar atento aos agentes físicos, químicos e biológicos envolvidos nos processos, aos métodos de trabalho, ao fluxo dos processos, ao arranjo físico das instalações e à quantidade de trabalhadores expostos aos agentes. Na etapa de reconhecimento, o técnico em segurança do trabalho deverá tomar conhecimento da atividade, dos processos produtivos, dos agentes e dos riscos que podem estar presentes no ambiente de trabalho. Na fase de avaliação, são realizadas as avaliações quantitativas, ou seja, medições com aparelhos em que são mensurados os níveis de exposição e as doses, como riscos químico, ruído e iluminação. Na fase de controle são adotadas as medidas para manutenção de níveis de exposição saudáveis aos trabalhadores, ou seja, que estejam dentro dos limites de tolerância descritos na NR15. Falamos bastante sobre os riscos e as formas de identificação, reconhecimento, avaliação e controle. Mas você sabe quais são os reflexos da falta de implementação destas ações? Na falta de prevenção, as consequências são sentidas na diminuição da saúde do trabalhador e na geração de acidentes e de doenças ocupacionais e do trabalho. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, divulgou que 2,34 milhões de pessoas morrem todos os anos em virtude de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Muitos acidentes acontecem por causa da não utilização dos equipamentos de segurança, por más condições de trabalho, por negligência e desobediência às normas regulamentadoras. Os conceitos de doença ocupacional, também conhecida como doença profissional, e de doença do trabalho foram definidas pela Lei 8.213/91 do Ministério da Previdência Social. No artigo 20 desta lei, inciso 1º, encontramos a definição de doença ocupacional como aquela desencadeada pelas atividades típicas da profissão, sendo possível encontrar as doenças descritas na Portaria 1339/99. Percebeu a importância da atuação do técnico em segurança do trabalho? Lembre-se sempre de que a prevenção será a base da sua atuação. Por esse motivo, vamos conhecer agora cada um dos riscos e a sua forma de apresentação no ambiente de trabalho. Riscos físicos. Conheceremos primeiro os riscos físicos que se apresentam em forma de energia, como ruídos, radiações ionizantes e não ionizantes, temperaturas extremas, calor e frio, vibrações, umidade e pressões anormais. Ruído. O ruído é considerado um som capaz de causar uma sensação desagradável e indesejável para o trabalhador. Para uma dada frequência, podem existir por tempo variações de diferentes pressões. De uma maneira geral, é um dos maiores riscos potenciais para a saúde dos trabalhadores, tanto nas indústrias como em qualquer outra atividade laboral. Tipos de ruído. São 3 os tipos de ruído: o contínuo, intermitente ou flutuante e o de impacto ou impulsivo. Ruídos contínuos. Os chamados ruídos contínuos são ruídos cuja variação de intensidade sonora é muito pequena em função do tempo. São ruídos de bombas de líquidos, engrenagens, motores elétricos, entre outros. Um exemplo são os ambientes de trabalho que utilizam compressores de ar. O ruído contínuo subdivide-se em puro ou complexo. O puro é o ruído mais simples e o complexo é a combinação de um certo número de ruídos puros. Os ruídos intermitentes ou flutuantes são aqueles que apresentam grandes variações de níveis em função do tempo e geralmente são encontrados no interior das empresas. São os ruídos mais comuns nos sons diários. Exemplos: trabalhadores expostos aos ruídos de máquinas e equipamentos motorizados, atividades de manutenção, trabalhos manuais, afiação de ferramentas, soldagem, trabalhadores expostos ao trânsito, entre outros. Ruídos de impacto ou impulsivo. O ruído de impacto ou impulsivo apresenta intervalos superiores a 1 segundo e picos de ruído de duração inferior a 1 segundo. São os ruídos que provêm de explosões e impactos característicos de britadeira, rebitadeira, prensas e impressoras automáticas.
As temperaturas excessivas nos ambientes de trabalho serão consideradas as temperaturas extremas com exposição ao calor e ao frio emitidos por fontes artificiais. Outro risco físico que encontramos no ambiente de trabalho são as vibrações. A vibração é o movimento que aparece em intervalos regulares ou aleatórios de uma peça de uma máquina ou de um elemento estrutural, como movimentos repetitivos a partir de uma posição de repouso. Enquanto nos outros riscos o trabalhador é sujeito passivo, no caso das vibrações deve haver necessariamente o contato entre o trabalhador e o equipamento ou máquina que transmita a vibração. Outro risco físico é a umidade. A umidade é um agente físico presente em uma série de atividades profissionais e pode ser definida como uma quantidade de vapor que está presente no ar. Ela pode trazer benefícios ou malefícios para o nosso corpo. Tudo dependerá de como ela estará presente no ambiente, seja em menor ou maior quantidade, e também da forma como estamos expostos a ela. Radiações: ionizantes e não ionizantes. Dentro dos riscos físicos, ainda temos as radiações, que podem ser ionizantes ou não ionizantes. Radiações ionizantes. As radiações ionizantes oferecem grande risco à saúde dos trabalhadores expostos, como operadores de raio-x e radioterapia. Essas radiações são provenientes de materiais radiativos, como os raios alfa, beta e gama, ou são produzidas artificialmente em equipamentos, como os raios-x. Os raios alfa e beta têm menor poder de penetração no organismo, oferecendo menos risco ao trabalhador exposto. As formas de radiação mais encontradas são os raios gama, X e beta. Radiação não ionizante. Já as radiações não ionizantes são eletromagnéticas e seus efeitos dependerão do comprimento de onda da radiação, da região do espectro em que se situam e da duração da intensidade da exposição. Exemplos: a radiação infravermelha proveniente da solda oxiacetilênica ou de fornos, a radiação ultravioleta, como a gerada por operações em soldas elétricas, os raios laser, as micro-ondas, entre outras. Pressões anormais: hiperbáricas ou hipobáricas. Pressões hiperbáricas. As pressões hiperbáricas acontecem quando o trabalhador está sujeito a pressões maiores do que a pressão atmosférica. Podemos citar como exemplos os trabalhos realizados em tubulações de ar comprimido, máquinas de perfuração, trabalhos executados por mergulhadores e em caixões pneumáticos. Pressões hipobáricas. Quando o trabalhador estiver exposto a pressões hipobáricas, estará sujeito a pressões menores do que a pressão atmosférica. Agora que conhecemos os riscos físicos, vamos compreender como se realiza o seu reconhecimento. Reconhecimento dos riscos físicos. O reconhecimento de um risco físico dentro de um ambiente de trabalho é realizado na etapa de reconhecimento dos riscos ambientais. Por esse motivo, precisamos identificar qual é a fonte geradora deste risco no ambiente de trabalho, lembrando que podem estar presentes no ambiente mais de uma fonte geradora e um ou mais riscos ambientais. No caso do ruído, a fonte geradora pode ser uma máquina, um equipamento ou até mesmo a presença de muitas pessoas no mesmo local. Já o calor pode ser encontrado em diversos ambientes de trabalho, como nas atividades em que se tem o contato com fornos e caldeiras. O frio pode ser encontrado em câmaras frigoríficas. Os dois riscos que envolvem a exposição de temperaturas extremas podem ser reconhecidos pelo uso de termômetros específicos. Com relação ao reconhecimento da vibração, isso dependerá de uma análise da atividade desenvolvida com o uso de uma máquina ou equipamento, sendo que os trabalhadores da construção civil normalmente são os mais afetados. A umidade está presente em atividades desenvolvidas em ambientes de trabalho, como lavanderias, lavagens, frigoríficos, cozinhas, pescas e areais. E a radiação ionizante e não ionizante estão presentes em vários ambientes de trabalho,
tendo como principais fontes geradoras os aparelhos de solda oxiacetilênica, que transmitem as radiações não ionizantes, e os aparelhos de raio-x. Uma das principais fontes de pressões anormais são encontradas nas plataformas de mergulho das indústrias petroquímicas. Como você pode ver, os riscos estão em diversos ambientes de trabalho. Mas você já se perguntou como a exposição a esses riscos podem refletir na saúde dos trabalhadores? Doenças causadas por riscos físicos. Vamos ver agora alguns exemplos de doenças causadas pelos riscos físicos. O risco ruído causa perda auditiva, estresse e hipertensão arterial. A vibração causa perda de sensibilidade do tato, deslocamento dos nervos e problemas nas articulações. Os principais efeitos do calor são insolação, cãibra, desidratação e erupções na pele. O frio pode causar feridas, doenças respiratórias, necroses na pele, congelamento, entre outros danos para a saúde. A umidade pode causar doenças de pele, doenças respiratórias e circulatórias. As radiações ionizantes podem causar síndrome nervosa, síndrome gastrointestinal, gerada pela destruição da mucosa intestinal, síndrome medular, gerada pela morte das células-mães da medula óssea, e radiodermites, pela destruição das células basais da epiderme. Já as radiações não ionizantes podem causar catarata, queimadura e lesões na pele. As pressões anormais são atividades de extremo risco e podem causar o rompimento do tímpano ou de vasos sanguíneos. Quando não são seguidos todos os procedimentos adequados, o trabalhador exposto tem grande risco de morte. Até agora, falamos apenas sobre os riscos físicos, o que trouxe uma boa visão de como eles estão presentes no ambiente de trabalho, de como reconhecê-los e de quais são os seus reflexos para o trabalhador exposto. A partir de agora, iremos ter a mesma visão sobre os riscos químicos. Então, vamos conhecê-los? Riscos químicos. Os riscos químicos são aqueles riscos ligados a substâncias químicas que oferecem perigo à vida dos trabalhadores, que podem estar trabalhando direta ou indiretamente com elas. Existe a possibilidade de o trabalhador sofrer algum prejuízo na manipulação dos produtos químicos, que podem causar-lhes danos físicos ou prejudicar a sua saúde. De um modo geral, tudo é uma substância química. Quando eu me refiro a uma substância química, eu estou falando das nocivas, aquelas que podem interferir no organismo do trabalhador, de modo a oferecer potenciais riscos à sua saúde. Então, vamos aprender a identificar esses riscos? Os riscos químicos são encontrados em forma líquida, sólida e gasosa, e os agentes encontrados nos locais de trabalho se dividem em dois grupos. Aerodispersóides, que são poeiras, fumos, névoas e neblinas, e gases e vapores. Um fator importante para a utilização segura dos produtos químicos é a correta identificação de perigos inerentes e a organização das informações que devem ser repassadas aos trabalhadores e usuários de forma clara e objetiva. Essas informações podem ser passadas pela Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, que é a FISPIC, e a Ficha de Emergência. A FISPIC é uma ferramenta indispensável quando falamos do gerenciamento dos riscos químicos. Sua eficiência é comprovada principalmente quando ocorrem acidentes ou outros eventos indesejados, fornecendo as informações sobre o produto químico por meio de 16 títulos padrões, em que respectivas terminologias, numeração e sequência não devem sofrer alterações. Os títulos contidos na FISPIC são: número 1, identificação do produto da empresa. Número 2, composição e informações sobre os ingredientes. Número 3, identificação de perigos. Número 4, medidas de primeiros socorros. Número 5, medidas de combate a incêndio. Número 6, medidas de controle para derramamento ou vazamento. Número 7, manuseio e armazenamento. Número 8, controle de exposição e proteção individual. Número 9, propriedades físico-químicas. Número 10, estabilidade e reatividade. Número 11, informações toxicológicas.
Número 12. Informações ecológicas. Número 13. Considerações sobre tratamento e disposição. Número 14. Informações sobre transporte. Número 15. Regulamentações. Número 16. Outras informações. Já a ficha de emergência é obrigatória apenas para transportes de produtos e resíduos perigosos. Em caso de acidente, a ficha de emergência deve conter informações que orientem os motoristas com relação aos procedimentos em caso de vazamento, risco de explosões e contato dos produtos com pessoas. A ficha deve conter ainda telefones úteis como bombeiros, emergência, órgãos de policiamento, defesa civil e meio ambiente. Reconhecimento de riscos químicos. Vamos conhecer agora como os agentes químicos podem ser encontrados no ambiente de trabalho a partir de alguns exemplos. Os exemplos de aerodispersóides são poeiras, fumos, névoas e neblinas. Quanto maior o peso específico dos aerodispersóides, menor será o tempo em que permanecerão suspensos no ar. A chance de os aerodispersóides serem inalados e de produzirem intoxicações nos trabalhadores será maior em função do tempo em que eles permanecerão suspensos no ar. As poeiras são partículas sólidas, geradas mecanicamente por ruptura de partículas maiores. Elas são classificadas em minerais, vegetais e alcalinas. Os fumos são partículas sólidas produzidas pela passagem do estado líquido ao estado de vapor, como os fumos de óxido de zinco, nas operações de soldagem com ferro. As névoas são partículas líquidas resultantes da passagem do estado de vapor ao estado líquido. Como exemplo, podemos citar o monóxido de carbono, liberado pelos escapamentos dos automóveis nas garagens dos edifícios. A neblina é composta por partículas líquidas formadas pela condensação de vapores de substâncias que são líquidas em condições normais de temperatura e pressão, CNTP, como orvalho, neblinas ácidas e alcalinas. Agora, veremos o reconhecimento do outro grupo de riscos químicos, os gases. Os gases são formados pela condensação de vapores de substâncias que são líquidas em condições normais de temperatura e pressão, CNTP, como orvalho, neblinas ácidas e alcalinas. Os vapores são dispersões de moléculas no ar que podem passar ao estado líquido para formar líquidos ou sólidos em condições normais de temperatura e pressão, CNTP. Exemplos: gasolina, nafta, entre outros. Compreendendo como encontraremos os agentes químicos no ambiente de trabalho, podemos realizar o reconhecimento dos riscos por um levantamento das fontes geradoras existentes e da forma de absorção pelo organismo. Quais são os reflexos dos riscos químicos ao organismo humano? Doenças causadas por riscos químicos. Os riscos químicos podem causar vários danos para a saúde dos trabalhadores, desde doenças respiratórias até outras que possam afetar os rins, o fígado e outras partes do corpo. Tomando o trabalho de um pedreiro como exemplo, esse profissional, além de desenvolver a dermatite de contato, também pode desenvolver doenças na pele que podem causar lesões nas mãos, nas pernas e se espalhar por todo o corpo, pois ele tem contato direto com o produto, como argamassa e cimento. Já conhecemos os riscos físicos e químicos. Agora daremos seguimento à identificação dos riscos, abordando os riscos biológicos. Riscos biológicos. Riscos biológicos estão presentes no ambiente laboral por meio de vírus, bactérias, fungos, protozoários, entre outros organismos, que têm potenciais nocivos ao ser humano. Alguns destes organismos, como vírus e bactérias, apenas podem ser observados pelo uso de microscópio. Outros, como os artrópodes, que são piolhos e carrapatos, podem ser vistos macroscopicamente. A presença destes agentes no ambiente de trabalho é considerada por meio de uma análise qualitativa, na qual são analisadas as atividades executadas na empresa e os possíveis agentes biológicos existentes. Alguns exemplos de atividades profissionais que estão em contato com este risco são coletas de lixo, atividades hospitalares, atuação em abatedouros, controle de zoonose, entre outros.
Reconhecimento de riscos biológicos. Já o anexo 14 da NR15 determina as atividades expostas ao risco biológico e que são consideradas insalubres, que são aquelas em que o trabalho ou as operações são realizadas em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso não esterilizados previamente, em trabalhos ou operações em que o trabalhador fica em contato com carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couro, pelos e dejetos de animais portadores de doenças infecto-contagiosas, e em trabalhos em esgotos, com lixo urbano, entre outros. Agora que já compreendemos como identificar e reconhecer os riscos biológicos, vamos compreender o reflexo da exposição do trabalhador a estes riscos. Doenças causadas por riscos biológicos. Os agentes biológicos podem provocar doenças como alergias ou infecções, picadas de insetos, mordida de animais peçonhentos, animais domésticos ou selvagens. Um exemplo da ocorrência da doença por exposição ao risco biológico é aquela contraída por um técnico de enfermagem, como a tuberculose, pelo contato com o paciente que tem a doença. Concluímos a identificação e o reconhecimento do risco biológico, compreendendo o reflexo da sua exposição para a saúde humana. Conheceremos agora as medidas de prevenção que podem ser implementadas para proteger os trabalhadores e minimizar a exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos. Medidas preventivas para risco químico. A soldagem é o processo de junção de materiais, principalmente metais, mais importantes em uma indústria. A sua aplicação vai desde pequenos componentes eletrônicos até grandes estruturas. Existem vários tipos de soldagens. Para cada uma, é necessária uma seleção do processo adequado para a aplicação. No processo de trabalho do soldador, temos várias composições de sólidos na solda, incluindo metais como ferro, manganês, alumínio, cromo, chumbo, níquel, elementos radioativos que estão no estado sólido e óxido de manganês, fluoreto de hidrogênio, óxido de nitrogênio e outros que estão em estado gasoso. Estes agentes químicos fazem parte do processo e o trabalhador precisa ser conscientizado sobre esses riscos e utilizar os equipamentos necessários para minimizar essa exposição. Para que possamos minimizar os riscos e a exposição deste trabalhador, é preciso que ele utilize todos os dispositivos e os recursos necessários para uma prática profissional segura. Assim, os EPIs para os riscos a que este trabalhador está exposto são máscara de proteção para fumos, máscara de solda, aventais, mangas e casacas, luvas de cano alto, toucas de algodão e óculos de proteção, botas de segurança, protetor auricular e o EPC, ventilação local exaustora. Medidas preventivas para risco físico. Um dos riscos físicos mais comuns e que mais incomodam os trabalhadores é o calor excessivo. Esse tipo de risco físico engloba uma gama gigantesca de problemas e prevenções que devem ser tomadas para garantir a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. As indústrias são as que mais trabalham com o calor, principalmente as indústrias metalúrgicas, que para fabricar e moldar o metal precisam de fornalhas e maçaricos dos mais potentes possíveis. Para que possamos minimizar os riscos e a exposição desses trabalhadores, é preciso que ele utilize todos os dispositivos e recursos necessários para uma prática profissional segura. Roupas com tecidos leves podem ajudar a reduzir a sensação de calor e facilitar a transpiração. O algodão não é necessariamente um tecido leve, porque pode estar presente em roupas mais grossas. Apesar disso, quando uma peça é feita integralmente de algodão, deixa a pele respirar, uma vez que o algodão não retém o suor. Como estamos tratando sobre o risco físico, neste caso o calor, é importante que o ambiente de trabalho conte com um sistema de exaustão.
Medidas preventivas para risco biológico. Imagine uma pessoa que necessita de um serviço de pronto atendimento. Ela chega à unidade e faz o seu primeiro contato com o recepcionista, que é responsável por cadastrar o paciente, fazer os devidos registros do convênio de saúde e descrever seu estado de saúde. Dependendo da estrutura física da unidade, o trabalhador da recepção estará diretamente em contato com as pessoas doentes que procuram o serviço de saúde. Alguns locais contam com barreira de isolamento, que é uma estrutura de vidro que separa e protege o trabalhador da possibilidade de transmissão de doença. Essa é uma medida protetiva eficiente para a redução da exposição a vírus e bactérias que podem ser transmitidas no contato com o doente. Como medida de proteção e redução de exposição ao risco, o recepcionista ficará atrás do vidro que isolará o contato direto com o paciente. Quanto ao profissional que recebe o paciente no momento do atendimento, sendo ele o próprio profissional de saúde, estará devidamente preparado e utilizando os equipamentos necessários, como jaleco e máscara, e com a asepsia, que é a lavagem de mãos e a utilização do álcool gel devidamente realizada. As medidas preventivas têm um papel fundamental para a proteção dos trabalhadores, não é mesmo? Além dessas medidas, o mapa de risco também é uma maneira eficiente de proteger os funcionários, mostrando claramente os riscos que o ambiente de trabalho pode apresentar. Para construir o mapa, é preciso estudar a empresa de forma efetiva, para, assim, chegarmos a um diagnóstico sobre o risco de cada setor. A partir de uma planta baixa de cada seção, são levantados todos os tipos de riscos, classificando-os entre os seguintes graus: pequeno, médio e grande. Para o mapa de risco, os riscos são divididos em 5 grupos, porém, neste momento, abordaremos apenas 3 deles, que são os químicos, físicos e os biológicos, classificados pelas respectivas cores: vermelho, verde e marrom. A proposta é de que os funcionários do setor em que o mapa será elaborado façam a seleção apontando os principais riscos da respectiva unidade. Na planta da seção, exatamente no local onde se encontra o risco, uma máquina, por exemplo, deve ser colocado um círculo do tamanho avaliado e na cor correspondente ao grau de risco. O mapa de risco apresenta medidas que servem como um aliado na luta contra os altos índices de acidentes de trabalho, além de contribuir significativamente para a redução das doenças, porque permite uma conscientização dos perigos apresentados por parte de todos os envolvidos. A realização do mapa de risco é uma das atribuições da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, que, após ouvir os trabalhadores de todos os setores, deve realizá-lo com a orientação do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, o SESMIT. Para sua elaboração, é importante ter uma planta do local, mas se não houver condições de consegui-la, isso não deverá ser um obstáculo, pois pode-se fazer um desenho simplificado, um esquema ou um croquis do local. Mas quais etapas são necessárias para construir um mapa de risco? Primeiramente, precisamos reunir as informações suficientes para identificar os riscos do local de trabalho. E para que você possa obter subsídio para o desenvolvimento do mapa de risco, a troca e a divulgação de informações entre os trabalhadores são fundamentais para estimular a participação nas atividades de prevenção. Outro ponto importante é conhecer o processo de trabalho, do ambiente e dos setores que compõem a empresa. As informações sobre o número de funcionários, sexo, idade, treinamentos profissionais e de segurança e saúde, jornada de trabalho, os instrumentos e materiais de trabalho e as atividades exercidas naquele ambiente devem estar claras. Ao conhecer o ambiente e o processo de trabalho, teremos condições de identificar os riscos existentes no local analisado e ainda especificar os agentes como, por exemplo, químicos, físicos ou biológicos. Após todas essas etapas, teremos condições de identificar quais medidas preventivas existentes e sua eficácia para os riscos a que o trabalhador está exposto.
entre elas, medidas de proteção coletiva, de organização do trabalho, de proteção individual e de higiene e conforto. Isso foi apresentado anteriormente nos setores de soldagem e na recepção hospitalar, onde implantamos melhorias necessárias para a saúde e segurança dos trabalhadores. Mas, para obter todas essas informações, podemos contar com uma boa entrevista, utilizando um instrumento apropriado para descobrir as queixas mais comuns entre os funcionários expostos aos mesmos riscos, assim como identificar as doenças profissionais já diagnosticadas e as causas mais frequentes de ausência no trabalho. O levantamento dos registros previamente realizados na empresa também contribui com informações e dados necessários para o desenvolvimento de um adequado mapa de risco, como é o caso do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. Assim, temos condições de colocar todas essas informações coletadas no papel. Chegamos ao fim da nossa videoaula. Nela, apresentamos aspectos que auxiliam na identificação dos riscos físicos, químicos e biológicos. E, principalmente, visualizamos a importância de realizar o reconhecimento desses riscos para incluir medidas de controle. Vimos também que os riscos físicos se apresentam em formas de energia, como ruídos, radiações ionizantes e não ionizantes, temperaturas extremas, como calor e frio, vibrações, umidade e pressões anormais. Os riscos químicos estão ligados a substâncias químicas que oferecem perigo à vida dos trabalhadores que estão trabalhando direta ou indiretamente, com a grande possibilidade de um determinado trabalhador sofrer algum prejuízo na manipulação dos produtos químicos, podendo causar-lhe danos físicos ou prejudicar a sua saúde. Os riscos biológicos estão ligados à exposição a micro-organismos patogênicos, que são aqueles que causam infecções crônicas ou agudas, parasitoses, reações alérgicas, entre outros. Também foram apresentados diferentes ambientes de trabalho e a relação deles com a saúde e a segurança, e as medidas protetivas necessárias para manter a integridade física dos trabalhadores de cada um dos setores explorados. Nessa unidade curricular, apresentamos apenas 3 riscos, seguindo o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA, previsto pela NR9. Os outros riscos, ergonômico e de acidente, serão trabalhados ao longo da próxima unidade curricular. Esse programa e normatização, PPRA, considera como risco ambiental os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho, que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade de tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Nosso intuito, até aqui, foi de trazer propostas para que a empresa e os funcionários trabalhem em conjunto para identificar, evitar ou controlar situações que exponham o trabalhador a riscos diretamente relacionados ao seu ambiente de trabalho, bem como acrescentar recursos como mapa de riscos, EPI e EPC adequados para promover a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores. Espero que você tenha gostado desse nosso encontro e tenha se motivado para compreender cada vez mais o universo da prevenção. Afinal, o técnico em segurança do trabalho é um dos profissionais que ajudará a implementá-la nos ambientes de trabalho. Obrigado por participar desse encontro.